Aí, bora. Tá. Bom, Marcelo, obrigado primeiro por ter aceitado nosso convite aí, né? Nesse momento de tanta loucura, você reabriu o bar e tá tirando esse tempinho aí para conversar com a gente. Esse projeto aqui, idealizado pela Maura, que está aqui com a câmera aberta também, para a gente bater papo mesmo sobre as coisas, sobre novos assuntos, como já tinha falado com você no WhatsApp, às vezes sobre publicidade, às vezes sobre Aham. assuntos aleatórios, sobre meditação. Então é bem um bate-papo mesmo, a gente deixa aberto para o pessoal fazer pergunta, para mandar mensagem aqui no chat, como a gente falado, eu também vou conduzindo isso. Você conduza da melhor forma possível, tá bom? Do jeito que você achar melhor. Uma apresentação aqui que já dá para a gente ver. Eu vou colocar aqui. E aí, gente, ele vai começar se apresentando, depois vai falar sobre a marca de cerveja e depois a de gin. Vai ser basicamente essa a sequência e vocês vão aí perguntando o que É. acharem melhor. Então, muito obrigado, Marcelo. Lembrando, só que eu comentei com você, que a gente acabou de ganhar uma conta de cervejaria, da Cervejaria Petrópolis. Então, Legal. obviamente, essa conversa é muito importante pra gente, isso veio super a calhar. Então, a gente está no momento de falar sobre cerveja, né, César? Legal. Oh, Então, Então, pessoal, pode começar. Obrigado, eu Marcelo. agradecer o Matheus pelo convite. E, e como ele falou, né, eu preparei uma apresentação para contar um pouquinho da marca de cerveja que a gente criou, que é a Friction, e a marca de gin também que eu tenho, que é o Gist. E como o Matheus falou, mais um bate-papo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, me interromper, fica à vontade. Essa apresentação, na verdade, só são fotos, imagens, para eu contando um pouquinho da onde surgiu a ideia, dos nomes, dos rótulos, e contar um pouco da história da marca, da cerveja. E, e é isso. Então, vou começar aqui, esse sou eu, preparando aí um drink. É, eu sou de Vargem Grande, perto ali da cidade do Matheus, que é São João. E eu vim para São Paulo para estudar administração. E logo na faculdade, na verdade, antes já me interessava muito por bebida. Meu pai sempre gostou de vinho, então, desde novo, desde menor de idade, eu já tinha esse interesse por bebida, por coquetelaria, e estudava, queria aprender sobre isso. Aí quando eu vim para São Paulo, aqui o mercado é bem maior, e comecei a conhecer sobre cerveja artesanal, mais sobre uísque, sobre todos os tipos de destilado. Aí logo que em 2014 eu me formei em sommelier de cerveja e, e, aí eu comecei a estudar mais sobre sobre nessa época em cerveja. E depois comecei a estudar sobre destilados também. Aí eu fiz curso de produção e de gin, de destilados em gerais. Aí fiz curso de especialização em gin, whisky, saquê, vodka, rum, todos esses na BS. Também coquetelaria e, e é isso. Então agora eu vou Onde começar foi esse curso? ABS, você na falou? BS, Associação Brasileira de Sommelier. Ah, tá. Aí é bem legal o curso deles que eu ainda não concluí, estou concluindo, é o de coquetelaria, que são 3 semestres, né? Aí a pandemia deu uma boa atrasada. E você ganha uma carteirinha internacional de bartender. Então você pode trabalhar aí você se vira um profissional bartender. É o único aqui no Legal. Brasil que dá esse título. Fiz mais para aprender e gostar, não pretendo trabalhar nessa área. Sim. E aí aqui em 2015, eu e dois amigos criamos a Friction, o nome vem daí, que é freak, de estranho, bizarro,
com fricção e tensão. Aí criou a Friction. A Friction era uma marca, é uma marca de cerveja, que a nossa ideia era causar uma fricção no mercado, que lá em 2015 era muito, o mercado estava começando artesanal a se popularizar mais, então era muito Weiss ou IPA. Ah, é Weiss, IPA, o pessoal não entendia muito e todos os rótulos eram aqueles rótulos bem alemães, cerveja tradicional, segue a receita alemã. E o que a gente queria era trazer algo diferente, algo inovador tanto na receita quanto no rótulo. E aí, esse era nosso logo. É nosso logo. Um logo sempre em tensão. A ideia dele é de quando você olhasse para ele, você percebia que ele estava mexendo, para trazer essa fricção no nosso rótulo de cerveja. E aqui foram nossos 2 primeiros rótulos, que eu vou falar um pouco primeiro do estilo da cerveja e depois eu falo da onde veio o nome. A cerveja da esquerda, da minha esquerda, acho que é a direita de vocês, é a Lúcia Zarate. O que é a Lúcia Zarate? A Lúcia Zarate era uma Hop Weiss. O que é uma Hop Weiss? Uma Hop Weiss é uma cerveja à base de trigo, mais lupulada. Então era a nossa ideia. Então o mercado tinha muito Weiss e muita IPA. Aí a gente resolveu juntar as duas e fazer uma Hop Weiss. Uma cerveja leve, refrescante. E a gente usa lúpulo da Nova Zelândia e Austrália nela. E da onde surgem os nomes da Friction? Os nomes, a gente homenageou pessoas bizarras da história, ou contos bizarros, ou figuras bizarras e diferentes. A Lúcia Zarate, ela foi a menor pessoa do mundo. Ela tinha 48 centímetros, e ela era a pessoa mais leve também, ela tinha 2,4 kg. Então, era a nossa cerveja mais leve, Caramba. homenageando aí a Lúcia Zarate. E a Annie Jones era uma Brown IPA. É uma IPA, cerveja mais amarga, com mais corpo, só que escura. Então a gente tinha bastante caráter de malte, caramelo e um amargor presente. E um toque de defumado. A gente usava malte defumado nela para ela ficar. Pra ela ficar. Ninguém esperava tomar uma IPA e se espera na IPA, se espera frutas amarelas. Então nela não vinha isso, vinha o amargor, vinha o malte e depois um defumado. Causava uma estranheza mesmo. E a Anne Jones foi a primeira e mais famosa mulher barbada. E aqui são as duas na vida real e no Guinness Book. As duas estão no Guinness. E aí a gente criou as ilustrações dela. Tem a Anne barbuda e a Lúcia. Esses foram nossos 2 primeiros rótulos. A gente lançou Marcelo, deixa eu te interromper, só para já perguntar, assim, para os leigos. A cerveja mais escura necessariamente é mais amarga, por exemplo? A gente fala mais sobre aspectos da cerveja. A Maura tá fazendo um cara que sabe de tudo, né? Lógico. Eu já quero responder. Eu não consigo ver vocês, então. Ah, é verdade. Não é. Não necessariamente. Depende muito do estilo da cerveja. E você, no Brasil, a gente tem algo que não é legal, que foi a Mouse Beer. Então, a Mouse Beer criou um preconceito e uma imagem muito ruim para cervejas escuras. Então o pessoal acha no Brasil que cerveja escura é doce. Não é. Depende muito do estilo da cerveja o que ela é. Por exemplo, hoje o mercado brasileiro de cerveja artesanal segue muito o mercado americano. O mercado americano ele é de inovador, então eles não seguem muito estilos. E se eles acabam inventando, sempre inovando, sempre inventando coisa nova. E aí tem as Black IPAs, a Black IPA. A Black IPA ela é super escura, super amarga, mas
Não tem, por exemplo, Não é uma coisa ligada com a outra, Não, necessariamente. tem, por exemplo, as Russian Imperial Stout, que são cervejas com bastante corpo, bastante nota de chocolate, nota de frutas escuras, passas e um dulçor presente. E, então depende muito do tipo da cerveja. Não, é difícil você falar, cerveja escura é amarga, doce. Não tem como a gente entrar nessa O definição. Marcelo, mas Oi? daí, para quem não está acostumado, acho que vale explicar por que ela fica escura, o que deixa ela escura e o que Ah, deixa ela amarga, dos ingredientes, o que deixa uma cerveja mais legal. amarga, o que deixa mais escura, que eu sei que é malte, né? Mas acho que. Aham. Não, é legal falar assim. Então, pessoal, a cerveja basicamente é água, malte, lúpulo e levedura. O que dá o sabor, cor e corpo à cerveja? O malte. O que é o malte? O malte é a cevada que passa por um processo de malteação. Resumidamente, processo de malteação, você vai fazer a cevada, criar a maltose para ter açúcar, para poder ser a levedura consumir esse açúcar e produzir o álcool. Então, pegou a cevada, afastou o processo de malteação, vai virar o malte. Aí, com o malte, até no final do processo da malteação, você umidifica a cevada começa a germinar, se interrompe e torra a cevada. Então, se você... Depende o quão você torra essa cevada, mais escura ela fica. Então, quanto mais escura ela fica, aí você vai usar esse malte escuro para fazer uma cerveja, a cerveja vai ficar mais escura. Então, o malte Pilsen é um malte bem clarinho. O malte Pale, ele já é um pouco mais, mais escurinho. Aí tem o malte Munique, que ele é um pouco mais avermelhado. Aí tem um monte de tipo de malte. E aí tem desde do Pilsen mais clarinho até o bem escuro, que aí a gente faz as stouts, as cervejas mais escuras. E o que dá amargor e aroma para a cerveja é o lúpulo. O lúpulo é uma planta trepadeira que normalmente cresce em regiões, as mesmas regiões que crescem as uvas para fazer vinho. No Brasil, a gente ainda não tem um lúpulo comercial. A gente tem testes para desenvolver alguns lúpulos, mas em escala comercial ainda a gente não é fácil de encontrar. Então, na N. Jones, a gente usa lúpulo dos Estados Unidos, da Alemanha, e na Lúcia da Nova Zelândia e Austrália. E aí o que dá o aroma para a cerveja e o amargo é o lúpulo. Beleza? Bacana. Beleza. Deixa eu já fazer o parênteses sobre a comunicação, só por curiosidade. Como foi esse processo para vocês criarem? Foi junto com uma agência ou foi entre vocês mesmo? Ou você vai falar mais para Então, frente? não, a gente, dois amigos, dois conhecidos, eles logo abriram uma agência, os dois, e a gente fez junto com eles. A gente contratou o serviço deles e fomos desenvolvendo junto. Aí foi bem do tudo. Desde o comecinho a gente conversava sobre tudo e aí surgiu daí. A Friction, na época, hoje a agência deles não existe mais. Cada um seguiu por um lado. Eu não lembro o nome deles na época. Hoje, o Alan, que era um dos integrantes, criou outra agência que chama Bold Hub, que até ele conta lá no site da agência sobre o caso da Friction. E a gente ganhou, né, um prêmio internacional pelo rótulo, que é o rótulo dessa garrafa de 350. Nossa, que legal. Qual foi esse prêmio? Foi o A-Design, né? É isso? Um prêmio italiano. Legal, muito massa. Tá, e aí eu vou passar aqui. E aí esse foi o nosso
terceiro rótulo, que é o Hobby Power. O Hobby Power, ele engolia fogo para corte inglesa. E foi o nosso terceiro rótulo, o terceiro freak. E a gente já lançou essa cerveja no nosso rótulo novo com a garrafa de 600 ml. O momento que a gente entrou no mercado, o mercado de cerveja artesanal até hoje ele muda muito. Então, quando a gente entrou, o pessoal queria, eu quero garrafa de 350, porque é um produto mais caro, então eu quero na percepção de valor final não era tão caro, mas aí o público começou a perceber, não, garrafa de 600 é melhor porque eu posso comprar, a gente divide em dois, os dois provam. E aí depois hoje é lata, o pessoal quer lata. A lata preserva melhor os aromas e cor da cerveja. Então nessa época foi na época de transição para garrafa de 600 ml e essa garrafa foi a nossa nova garrafa. O Hobby, ele é uma Red IPA, é uma IPA com um tom com cor mais avermelhada, característica do malte que a gente usa um malte que chama Redex, que ele é avermelhado, e a gente usa um pouco de centeio. O centeio, ele dá uma picância no fundo da língua, que aí era essa ideia também do fogo, dela ser vermelho, dela ser picante. É uma picância diferente da de pimenta, é uma picância mais do condimentado. E... Marcelo, a Oi? Mari está perguntando aqui se a lata preserva melhor. Tem essa diferença aí das embalagens? Qual que é Sim, melhor? sim. Aqui, principalmente a cerveja artesanal, vamos dizer, que dentro do mundo da cerveja especial tem a cerveja artesanal bem de nicho. Então, o nosso público, o público que compra a nossa cerveja ou de outras cervejarias parecidas com a nossa, eles esperam uma cerveja que tenha bastante aroma, bastante frescor. E para isso, a gente não pode pasteurizar a cerveja. Quando você pasteuriza a cerveja, você dá mais tempo de gôndola para ela, dá mais tempo de vida, mas aí você perde algumas características como somente aroma. Então, o nosso público espera que a nossa cerveja não seja pasteurizada. E a garrafa, mesmo a garrafa âmbar, ela sofre incidência de luz e tudo isso prejudica o líquido. Então, a lata, quando bem envasado, eu conheço algumas pessoas que tiveram problemas de envasadora, mas quando a cerveja é colocada na lata, bem envasada, sem nenhum problema, ela consegue armazenar melhor, porque a incidência de luz é muito pouca e o lacre é bem mais eficiente do que o lacre com tampa. Então, ela não perde gás, não perde aroma, não tem problema de oxidação. Então, assim, a lata consegue preservar melhor a cerveja. Tem um caso, um clássico legal no mundo da cerveja, que é o da Heineken. A Heineken criou a garrafa verde para diferenciar dos concorrentes. Até porque e também mais fácil identificar uma garrafa Heineken como marketing e também para reutilizar essas garrafas. Então, se você usava uma garrafa verde, você sabia que era Heineken. Para o pessoal da própria Heineken conseguir fazer a reutilizar essa garrafa. E aí, quando a Heineken, que é na Holanda, né, país frio, com pouca incidência de luz, começou a mandar para as colônias no Caribe, a Heineken chegava muito estranha lá, muito diferente. E aí eles, depois de um tempo, descobriram que a garrafa verde não bloqueava tanto a luz. E a luz, quando ela entra em contato com o lúpulo, ela tem um fenômeno que chama light struck. E o light struck, ele lembra, o pessoal fala gato molhado. E aí a Heineken
em países mais quentes, como no Caribe, ela tinha um gosto muito, muito diferente do que era na Holanda. E aí, só um tempo depois, a Corona, que tem a garrafa transparente, descobriu, e aí eles criaram um lúpulo diferenciado que não sofre esse efeito. Mas aí, peguem uma garrafa da Heineken de vidro e peguem uma lata. Deixa as duas no sol mesmo, durante um dia inteiro. Aí gela e abre as duas. Aí vocês vão ver a diferença de aroma que dá. Esse light stroke que dá. E até o pessoal às vezes fala, eu prefiro o Heineken da garrafa do que de lata. Mas na verdade a da lata ela é melhor em termos técnicos do que a da garrafa. Quando não é bem armazenada, né? E aí no Brasil a gente sabe, o cara vai. A fábrica da Heineken aqui em São Paulo, sair uma Heineken lá pro Nordeste, não vai refrigerado, vai no caminhão, chega lá, sei lá, os 50 graus, para mais. Sim. E até o Jefferson tá perguntando aqui, emendando, qual é o prazo de validade de uma cerveja não pasteurizada e por que cervejas tipo a Coruja precisa ficar refrigerada na loja e outras não? Então, uma cerveja não pasteurizada, a gente. Aí, de novo, depende muito do tipo. Se for uma cerveja não pasteurizada, tipo a Coruja, que é uma Pilsen, uma Lager, uma cerveja bem delicada, 6 meses. Se for uma IPA que tem mais lúpulo, o lúpulo também ele é antibactericida. Então ele consegue preservar melhor ainda a cerveja. Então a gente fala até um ano. Mas se você vai querer tomar uma IPA, você quer tomar ela mais fresca possível, para o lúpulo vai perdendo o aroma e sabor durante o tempo. E a gente sugere manter ela refrigerada, porque o calor para a cerveja não pasteurizada faz mal também. O ideal é ela ficar abaixo dos 12 graus para preservar todos os sabores e aromas dela. E se você deixar uma cerveja como a Coruja não pasteurizada fora da geladeira, ela tem o risco de azedar, de oxidar e ter algum problema no sensorial dela. E tem até uma história que é legal, da onde vem o nome IPA, né, que é India Pale Ale. E como ela surgiu. Ela surgiu nas navegações da Inglaterra para a Índia, que os ingleses faziam a Pale Ale lá na Inglaterra, colocavam no barril e mandavam para a Índia. Aí quando ela chegava na Índia, ela chegava estragada. Nessa época, eles não pasteurizavam cerveja e não entendiam. E aí um cervejeiro decidiu colocar muito lúpulo na Pale Ale e mandar para a Índia. E aí ela chegava bem na Índia. Ela não chegava estragada, não chegava azeda, não chegava com nenhum defeito. Aí descobriram também que o lúpulo é antibactericida, então ele consegue preservar mais a cerveja. E aí surgiu a India Pale Ale, que era a Pale Ale que ia para a Índia. E aí ela se popularizou na Índia e depois virou popular na Inglaterra também. E falando mais em termo técnico, o lúpulo é igual a uva, tem o seu terroir. Então, um lúpulo plantado na Inglaterra é diferente de um lúpulo plantado nos Estados Unidos, que é diferente do lúpulo plantado na Austrália, na Nova Zelândia. Cada lúpulo tem a sua característica. E o dos Estados Unidos, que é o mais popular, que a gente mais encontra aqui no Brasil, ele é cítrico, frutas amarelas. O lúpulo inglês, ele é mais terroso, mais herbal. O lúpulo australiano lembra mais o americano, mas muda um pouco a fruta percebida e tal. Legal. Vou passar aqui. E aqui são as 3 na garrafa de 600. E essa foi nossa primeira lata. Nossa primeira lata, que foi uma Sour Baltic Porter. Que é isso? E essa figura que tem nela é o Cthulhu, dos contos do Lovecraft. E essa cerveja, a gente queria que ela representasse mesmo o Cthulhu. Ela era azeda, ácida, lembrava muito vinagre balsâmico, escura e com muito aroma de ameixa escura. Então era uma cerveja assim, ame ou odeie, era bem uma cerveja para causar estranheza mesmo. E o rótulo dela chamava muita atenção, essa cor magenta. E
E aí a gente misturou tudo. A gente fez uma Baltic Porter, uma cerveja escura, leve, azeda, com ameixa e Exótica. bem exótica. Lembrava bastante vinagre balsâmico mesmo. A embalagem é linda, realmente. Ô, Marcele, quando você Oi? fala que tinha ameixa mesmo na receita? Sim, a Ou gente é o colocou. malte que puxa para ameixa? Não, nesse caso a gente colocou ameixa mesmo. Ah, legal. Quase uma vitamina. Né? Azeda. Azeda. Aí aqui foi a primeira lata da Hobby Paul, que é a nossa Red IPA. E na outra foto que tem as duas latinhas tem o Rumpelstiltskin. O Rumpelstiltskin é um conto dos irmãos Green, que é um duende, que uma mulher que ela queria se casar com o rei da Alemanha na época, e aí ele falou que só casaria com ela se ela tivesse um filho com ele. E aí ela pediu para o Rumpelstiltskin para ela conseguir se casar com o rei, só que o Rumpelstiltskin pediu o filho, falou assim, então, eu caso você com o rei, mas o primeiro filho seu vai ser meu. Só quebra esse feitiço se você descobrir meu nome. E aí, quando ela teve o primeiro filho, o Rumpelstiltskin foi lá roubar o filho dela, ela não queria dar para ele, e um dos servos descobriu o nome dele, e aí ela falou o nome Rumpelstiltskin e ele foi embora. Basicamente é isso. E aí é uma India Pale Ale com lúpulo alemão. A gente só usou lúpulo e ingredientes alemães nela, tanto malte como o lúpulo. Era uma cerveja também bem leve, um amargor presente. E o lúpulo alemão, tem características sensoriais diferentes do americano. Ele puxa bastante o floral e é bem interessante. E aí a gente criou a mesma receita, só que com lúpulo americano. Era o Rumpelstiltskin Trip to USA, que era uma viagem que ele fez para os Estados Unidos para colher lúpulo americano. E aí lá essa ficava bem mais maracujá, mais aroma cítrico, mais gosto e aroma cítrico. Caramba, cada cerveja nova tem uma super história por trás, né? É, E como vocês passam isso pro público? então, a gente a gente fazia todo lançamento em alguns bares e Uhum. passava nas mídias sociais. E através de degustação, contando a história dela no Instagram. O, e o que funciona muito, muito pro público mesmo é a relação que a gente tem com o dono do ponto de venda. Como a gente conhece e é amigo de quase todos os pontos de venda que a gente vende. Então a gente passa toda essa informação para o dono, para a brigada, e aí são eles que acabam vendendo para o público geral. Então o nosso cliente, a gente fala, o nosso cliente é o dono do bar, é o cara que compra a nossa cerveja, que aí ele vai repassar para esse público da ponta. Ele passa E a história de aí também. passava essa história e a gente sempre fazia, não faz mais, né? Degustação, né? Então a gente ia no bar, marcava uma degustação guiada, levava cervejas, contava as histórias, tudo. E essa lata rosa é a Lucian Juice, que era uma versão com bastante lúpulo da Lucia Zarate. E essa cerveja a gente lançou em 2018, que veio a onda das New England IPAs, que são cervejas com muito lúpulo, muito gosto de fruta, muito sabor e aroma de frutas frescas, bem, uma cerveja parece um suco, por isso que é juicy. E aí a Uhum. gente fez essa versão da Lucia Zarate desse estilo de cerveja, carregada em lúpulo, em sabor de lúpulo. Ela como ela tivesse uma viagem aí no mundo dos lúpulos. E essa outra que está com o copo atrás foi nossa primeira cerveja colaboração. A gente fez ela em colaboração com uma cervejaria de uns amigos nossos, que é a Roncaloto. E aí, cada lado do rótulo tem os personagens da nossa cervejaria e do outro lado
da Roncaloto, que era uma sour com acerola. Sour é uma cerveja azedinha, ela tem uma acidez presente, uma cerveja leve também, e com adição de acerola. Então, é uma cerveja bem legal, foi uma cerveja que fez bastante sucesso. E depois a gente fez também com a Roncaloto uma cerveja com laranja, uma sour com laranja e uma sour com melancia. E que a ideia era você comprar as duas latas, pegar um copo e misturar as duas. Uma complementava a outra. Caramba. Foi bastante legal quando a gente fez o lançamento. Então a ideia era o pessoal comprar, cada um comprava uma lata e os dois tomavam elas separadas depois juntas e complementava bastante. Massa. Uma com morango, desculpa, e a outra com laranja. Tinha muito morango, muito morango. Ela era, acho que eu não coloquei foto dela. Ela era rosadinha e a outra era bem pálida, parecida com essa que tá aí no copo. Você tá falando era porque elas não têm mais? Não, essa foi uma edição especial. Ah, tá. No mercado, somente o que a gente tá, que é o mercado especial nichado, que para vocês terem uma ideia, cada lata dessa na ponta, no bar, girava em torno de R$ 40. Uau. Então é um público muito, muito nichado em tudo, tanto em conhecimento, porque, meu, não é todo mundo. Primeiro que não é todo mundo que pode investir R$ 40 numa cerveja, é muito pouco, é um público bem pequeno. E precisa entender porque está investindo esse valor na lata de cerveja. Então a gente tinha, não só a gente, como outras cervejarias, tinha a estratégia de sempre estar lançando rótulos limitados para gerar curiosidade das pessoas comprarem. E o que o pessoal hoje faz nesse mercado nosso que é bem nichado, antes da pandemia, lógico, lançava uma cerveja por mês. Então, os bares se interessavam em comprar a cerveja e os clientes irem lá tomar e comprar porque eles sabiam, se eles não comprassem agora, muito provavelmente eles não conseguiriam comprar no outro mês. Então, a gente lançou muita edição limitada, como essas aqui todas foram edições limitadas. E como eu comentei com o Matheus, a gente tinha parado de fazer ela envasada, a gente começou só a fazer chopp, a trabalhar com chopp. E eu também tenho um bar que chama Geeks Beer, que é um bar de cultura geek e cerveja artesanal. E aí a gente estava fazendo as nossas cervejas pro bar, então a gente estava produzindo as receitas da cerveja pro bar. E aí agora, infelizmente no período de pandemia, a cervejaria que a gente produzia fechou. Aí agora a gente está migrando de cervejaria, a gente vai começar a produzir em outra cervejaria. Que a gente não tem a planta cervejeira, a gente tem a marca. Então a gente usa capacidade ociosa de outras cervejarias para produzir. Nossa. Já conta pra gente a diferença de chopp e cerveja, então? Conto. O único país do mundo que tem chopp e cerveja no Brasil. Porque o Ministério da Agricultura criou essa regra que, segundo o Ministério da Agricultura, tudo que é pasteurizado e envasado é cerveja. E o que não é pasteurizado e é servido em galão, que é o keg, barril, é chopp. E não é bem assim. Então, essa é a definição que o Ministério da Agricultura dá. Mas chopp, vamos falar assim, linguagem tradicional, popular, é a cerveja que vem no barril e que é servida pela chopeira. E cerveja é o que é engarrafado. Mas, por exemplo, se você for tomar uma cerveja Brahma e um chopp Brahma, o chopp Brahma não é pasteurizado e a cerveja é pasteurizada. Na teoria, só que na prática, os dois são pasteurizados. Então, é algo assim, meio... Foi só uma definição para diferenciar dos dois.
Mas o chopp é a cerveja que vai envasada no barril e é servida na chopeira. E nas nossas cervejas, como nenhuma é pasteurizada, então a gente pode falar que a gente tem um chopp engarrafado. E nos Estados Unidos eles definem melhor isso, né? Não é o draft beer, que é a cerveja que você tira da chopeira. Uhum. É isso. A Mari tá aqui no talk falando, nós somos enganados o tempo todo, mas o sabor parece ser diferente. É por O, conta da é por conta pasteurização? é por conta da pasteurização, né? E também vai envasar o barril de chopp Brahma. O chopp ele é mais fresco porque ele não é pasteurizado. Ele passa por um processo um pouco diferente, que é a flash pasteurização, que ela não afeta tanto o sabor do produto. Então ele é mais leve, é mais refrescante porque ele está mais fresco. E a cerveja ela é pasteurizada, que isso quebra um pouco o frescor dela. E normalmente a cerveja sofre mais do que o chopp. O chopp é tratado com mais carinho. Ele é levado para os pontos de venda de maneira refrigerada, ele sempre é mantido refrigerado nas condições ideais. A cerveja não, a cerveja ela fica toda hora na gôndola, fora de refrigeração. Isso faz com que ela sofra mais também. Legal. Tem uma pergunta do Jefferson aqui de novo, antes de entrar no Gist. Ele está falando, a disponibilidade de cervejas artesanais em lata ainda é menor que a em garrafas, pelo que eu vejo. Tem uma tendência da lata superar o vidro ou aqui há não há uma aceitação para isso? Então, aqui a aceitação aqui é baixa. Para quando você começa a entender, o público começa a entender um pouco mais sobre a cerveja e o porquê da lata, a tendência é o público ir para as latas, mas ainda aqui no Brasil tem muita rejeição à lata. O pessoal prefere garrafa. E sim, por exemplo, se você for no Pão de Açúcar, no Samarché, tem a ala, cerveja artesanais. 89% é lata, é garrafa, não tem lata. E todas ali são pasteurizadas, então não importa muito. Então, se você vai colocar uma cerveja no mercado, sabe que não vai ser tratada com tanto carinho como num bar especializado, então convém sim pasteurizar, para que quando você pasteuriza, você perde algumas características, perde o frescor, perde a característica do lúpulo, mas você ganha em gôndola, ela não vai ter nenhum perigo de azedar, o risco de oxidação diminui, então vale a pena. E o público pede ainda garrafa, o público geral quer garrafa, o público que vai comprar uma cerveja artesanal no Pão de Açúcar, ele vai querer a garrafa, ele acha que lata é pior, ele tem esse pensamento. É igual quando o amigo fala, eu prefiro Coca KS do que a lata. Já fizeram testes cegos nos Estados Unidos e no Brasil. Todo mundo, assim, todo mundo não, né? Mas a maioria prefere, quando faz o teste cego, a lata. E quando não faz o teste cego, opta pela garrafa. Então, Ficou lógico, né? É que nem mas o teste assim, cego da Brahma de agudos, né, que falam. Fala que é isso é, diferente, é que faz teste cego, a Bavária ganha nas uhum. cervejas populares. Isso é outro mito que é bem polêmico, que é a água, né? A água de Agudos é melhor. Não, assim, não é. Não é. Você hoje tem muita tecnologia, ainda mais uma Ambev. A Ambev pode pegar a água do Tietê em 3 dias, está mais limpa e pura que a de Agudos. Eles têm muita tecnologia, eles conseguem fazer o que eles quiserem com a água. O que é a água? O pessoal faz uma osmose reversa e coloca os minerais que você quer. No Brasil, a água de Agudos ela é uma água leve. Uma água leve é uma água que tem pouco mineral, que é uma água ideal para fazer cerveja Pilsen. E aí, Agudos era uma água super leve, super pura, então ela não precisava passar por processos
muito específicos de filtração ou de osmose reversa. Mas hoje as fábricas têm muita tecnologia, eles conseguem produzir a água que eles quiserem, aonde que eles quiserem. É lógico, se você pegar uma água mais pesada para fazer uma pilsen, você tem que uma água com mais magnésio, por exemplo, você tem que passar ela para esse processo de osmose reversa, isso gera custo, aumenta. E não é o ideal, então o ideal é sempre ter uma água leve, E mas depende a das água. condições que a pessoa tá tomando cerveja também, né? Que nem o César, que já comenta sempre assim. O cara fala que a Heineken em Nova York tem um gosto melhor. É lógico, em Nova York você tá de férias, né? Bebendo uma cerveja de boa ali, e Sim, aqui você tá bebendo com raiva do chefe. é, Não é, César? Exatamente. Eu vi essa história do holandês que trabalhava na Heineken. é, Os amigos dele sempre questionavam: pô, quando eu estou viajando, é que não tem o mesmo gosto, eu tomo mais diferente. Falo, claro, você está no cenário diferente, você está com outro astral, a É cerveja isso. fica diferente mesmo. Lógico, o gosto muda, né? com certeza. E não sei se alguém teve a oportunidade de visitar alguma fábrica de cerveja. O que, Tivemos, né, Nós Matheus? tivemos, fomos semana passada na o que é Petrópolis. legal é de você tomar a cerveja não antes dela pasteurizar. Eu já, já fui na. Se tomar, por exemplo, qualquer cerveja, meu, antes dela ser pasteurizada é bem diferente. Brahma, qualquer uma. A A própria gente ia ter Heineken essa experiência lá, não tivemos por conta da pandemia. Não tá é bem podendo legal, vale a pena. fazer isso aí, pegar direto na torneirinha ali. A gente não pôde, mas a gente vai outro dia, com todo mundo. Pô, vale a pena pegar direto do tanque. Exato. Perfeito. Agora a gente vai pro gin? Eu adoro. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta agora, tanto da marca como de cerveja, eu puder responder, fique à vontade. E agora eu vou falar um pouquinho do. Derrubei o fone. Vou falar um pouquinho do gin. Beleza. Se alguém tiver alguma pergunta aí da cerveja, gente, Pode a interromper, hora é fique à vontade. agora. Eu vou mandar umas no chat aqui para falar depois, levantar umas polêmicas aqui de Pode cerveja. levantar. Mas vai tocando aí, depois a Tá. gente fala. Agora eu vou falar do GIST, do GIN, que é um projeto novo meu. E vou falar da onde surgiu o nome. GIST, em inglês, é um tipo de vegetação que dá no norte da Holanda. E GIST, em holandês, significa força vital, força de espírito. E eles até usavam essa palavra, isso eu fui descobrir só depois. A palavra Gist, eles não sabiam da onde que vinha o álcool, então os holandeses falavam que era um espírito, era algo espirituoso, era dos deuses. E aí eu usei todo também o nome da Holanda, porque o gin é holandês, né? Ele é originário da Holanda e da Espanha, tem essa briga, quem que inventou o gin, mas hoje a gente leva em conta que foi da Holanda, que já produzia a Genebra. E aí eu vou falar um pouco da marca, mostrar algumas fotos. E se vocês quiserem perguntar sobre gin, história de gin, o que é gin, como é feito, podem perguntar também. Beleza. E aí é hopped gin. Por quê? Porque é um gin lupulado. Como eu vinha do mundo da cerveja, um dos botânicos que eu usei foi o lúpulo. Então é um gin que tem cardamomo, casca de laranja, pimenta rosa, zimbro, funcho e lúpulo. Então foi junto com o gin da Baker, daquela cervejaria que teve o incidente, os primeiros gins com lúpulo do Brasil. E aqui, explicando um pouquinho de onde vem o nome Gist. E do outro lado é o nosso personagem, que é um cientista em steampunk descobrindo aí os botânicos. E esses são as fotinhas dos botânicos que a gente usa. Nossa, E é aqui muito bonito tem. a ilustração, muito rica, né, em detalhes. É, e aqui a gente tem as gin tônicas. Esse é o copo que a gente usa. Um com manjericão
laranja Bahia, e o outro com hortelã, suco de laranja e um limão siciliano. Delícia, já tô com água na boca. Qual que é a base do gin? O gin é o quê? Então, o gin, ele vem... A origem do gin é da genebra. É uma base alcoólica na presença de zimbro. Essa é a genebra. Então, ela é um álcool etílico potável, pode ser de cana, de cereal, de batata, de qualquer coisa. Tradicionalmente de cereal, até porque na Europa era praticamente a única coisa que nascia na época, na presença do zimbro. E essa foi a genebra que surgiu na Holanda. E aí elas começaram a acrescentar outros botânicos na fórmula, e aí nasceu o gin. Então o gin, ele tem que ter a presença do zimbro. A primeira coisa que você tem que sentir no gin é o zimbro e depois aí as outras especiarias. Então o gin é isso, é uma bebida alcoólica à base de zimbro com outras especiarias. E aí tem uma história que é legal, o gin o inglês conheceu o gin através da guerra, quando eles batalharam ao lado dos holandeses contra a França. Eles não entendiam porque os holandeses tinham tanta coragem e iam para a guerra com tanto vigor. E aí eles começaram a chamar essa bebida que eles não conheciam de Dutch Courage, que era coragem holandesa. Antes de entrar para a batalha, os holandeses viravam uma dose de gin, uma dose considerável de gin, e iam para a guerra. E aí o gin se popularizou muito na Inglaterra, muito nos 1800, e teve uma crise grande lá na Inglaterra, que foi a febre do gin. A corte inglesa, ela começou a facilitar a produção de destilado alcoólico na Inglaterra. Então, qualquer um podia, em casa, ter uma produção de gin e vender. E era diferente da cerveja, por exemplo, que só podia ser vendida e consumida dentro dos pubs. Tinha que ter, tinha que ter todas as licenças. Então, para incentivar a produção de destilados e o consumo de cereal na Inglaterra, porque tinha muita fazenda de cereal também que era da corte, então eles tinham que incentivar essa pessoa a comprar cereal para fazer o destilado. E aí teve a febre do gin, o pessoal em média consumia 3 litros de gin por semana, inclusive crianças. Então, se vocês procurarem depois, tem uma imagem que chama Gin Lane, que mostra o auge da crise do gin na Inglaterra, que era criança esquelética na rua, o pessoal todo bêbado. E aí começaram a ter mais... O gin era o crack dos nossos tempos naquela época na Inglaterra. O pessoal era viciado mesmo, largava emprego, parava de fazer para ficar bebendo gin na rua. Caramba. E aí começou a criar leis mais fortes para regular a produção e venda de gin. E aí surgiu a primeira máquina vending machine, máquina de venda automática, que era um gatinho era um gatinho de madeira que ficava no centro de Londres. Aí você chegava perto dele, falava miau, aí ele respondia com miau, aí você colocava dinheiro, e aí da patinha dele tinha uma torneirinha que caía gin. Quando o gin foi proibido, eles vendiam assim lá. Ah, era meio escondido, assim, meio... Tá. Depois que começaram a ter algumas leis proibindo e dificultando a produção e venda. E aí depois, para incentivar de novo o consumo de cerveja, para o pessoal beber menos o destilado,
fizeram o mesmo quadro, que chamava Beer Street, que mostrava as pessoas felizes, gordinhas, todo mundo bem nutrido, bebendo cerveja contra as pessoas esqueléticas, morrendo, bebendo o gin. Pra E hoje, convencer a galera. a Inglaterra, ela exporta 99% do gin que eles fazem. Eles não consomem gin lá. Lá eles consomem muito vodka. Caramba. Inclusive, eu sei que tem uma diferença entre um gin London Dry e algum outro, né? Qual que é essa diferença? Tem o London Dry e o Dry Gin, por exemplo. É mais o método que ele é produzido. O London Dry, ele é produzido a partir de um álcool retificado. O álcool de cereal ou de cana ou de batata, qualquer base alcoólica é retificada. A retificada ele passa por um processo de destilação por colunas que vai purificar e limpar bastante esse álcool. Aí depois ele entra em contato de maneiras diferentes com os botânicos e com o zimbro e passa por uma nova destilação. E aí tá pronto. Não pode adicionar açúcar, não pode ter açúcar residual. Esse é o London Dry. E ele é mais um gin mais limpo, tem mais presença ali do zimbro e das especiarias. E o Dry Gin, ele tem um pouco de açúcar residual e um pouquinho de açúcar, e também depende do método de produção, aí é mais técnico que você faz. Você pode adicionar um pouquinho de açúcar para padronizar, esse tipo de coisa. O que muda, se você, lógico, for feito artesanalmente ou com qualidade, é o sensorial. Não dá para falar que o London é melhor que o Dry ou vice-versa. É mais o sensorial. Em geral, o London Dry, os gins London Dry são de maior qualidade, porque eles são feitos com mais cuidado. Mas tem algumas destilarias artesanais que fazem o Dry com bastante cuidado e fica bem legal. Nossa, legal. E aí é isso. Aí que tem a Gabi preparando um Negroni, um drink clássico. Tá bem alta hoje. Aliás, essa semana que vem é a Negroni Week. E o Negroni pegou o gosto dos brasileiros. Deu um boom. Todo mundo hoje tá provando. O marido da Maureen, que tá aqui com a gente, ama Negroni. Então, já mandaram um Léo aqui para ele. O Negroni ele é gin, vermouth e Campari. São os três. Nasceu na Itália, né, em Florença, em Firenze, né, que lá ele é feito do método montado. Copo alto, gelo, joga uma dose de cada, rodela de laranja, tá pronto. Hoje a coquetelaria faz esse método mexido, que é o que ela está servindo. Você coloca no mixing glass os 3 ingredientes com gelo, mexe com a bailarina para ter diluição, e aí sim depois serve no copo. Aí ele já vai estar diluído, ele fica mais equilibrado do que no outro método montado. E nessa outra foto é um martinez, que é um dos meus drinks favoritos, que ele vai o vermouth, gin e um pouquinho do licor de maraschino, que é o licor de cereja. Como chama? Martinez? Chama martinez. Martinez. A Ju falou que é bebida de gente antiga, mas, cara, o gin tem um pouco disso, né? Ele ficou apagado uma época, era só, tipo, os caras mais velhos, assim, que tomavam aquela dose de coragem mesmo em algumas situações, e depois ela começou a popularizar de novo, tá super em alta. Bebida de gente nova hoje, né? O que acontece o que aconteceu, né? A vodka popularizou muito, né? Porque a vodka, ela é neutra, não tem gosto de nada, sabor de nada, então qualquer coisa que você coloca a vodka vai ficar com o gosto dessa outra coisa. E aí popularizou muito a vodka, porque qualquer um compra uma garrafa de vodka, uma caixa de suco de laranja, gelo e faz um drink. Nos esquentas da vida e tal.
entre os jovens popularizou muito. E aí o gin deu boom com gin tônica. Que o gin tônica é um drink fácil de fazer. E hoje a estratégia dessas grandes marcas, Pernod Ricard, Diageo, para vender o destilado, é fazer um drink fácil. Então hoje a Johnnie Walker lançou, hoje eu digo recentemente, o Highball. Aí é um pouco mais técnico. O Highball é qualquer destilado com um agente refrigerante modificante e gelo. Aí, então, eles usam tônica, Johnnie Walker e limão siciliano. Então, para as pessoas fazerem em casa, tomarem um drink fácil para tomar, um drink fácil de fazer e comprarem mais o whisky, não só para tomar a dose, como é o gin, né? O gin o gin é a bebida que tem mais drinks possíveis para serem feitos. Então, mas são drinks que precisam de uma técnica, instrumentos. E aí, com gin tônica, bum, explodiu, popularizou. O gin tônica nasceu também em épocas de guerra. O pessoal descobriu que o quinino era um remédio natural contra a malária. E aí o pessoal fazia os soldados tomarem quinino para se prevenir da malária, da doença. Mas era muito ruim o quinino. Então o que eles fizeram? Eles colocaram água gaseificada, suco de limão, quinino e gin. Então, daí nasceu o gin tônica. E o gin tônica, ele depois, lógico que o tanto que tem de quinino hoje no gin tônica não é nem é só a essência. Aí o Ferran Adrià, o gin tônica tradicionalmente era servido num copo alto, gelo, uma dose de gin, 3 partes de tônica e limão siciliano. Era assim, copo alto. Aí o Ferran Adrià, no restaurante dele na Espanha, ele resolveu começar a servir gin tônica num copo de vinho Bordeaux, que é aquele copo que a gente hoje chama de copo gin tônica. É parecido com esse aqui. E aí ele começou a colocar especiarias. E aí, explodiu na Europa. Aí deu boom na Europa, no drink fácil de fazer, refrescante, gostoso, leve. E depois explodiu no Brasil. E também tem aquele mito que gin não engorda, né? Que bebida destilada não engorda, né? Mito? Como assim, mito? Bebida destilada não... Eu tinha certeza que estava mantendo o shape tomando gin. Então, o gin, ele não tem carboidrato, não tem açúcar residual, mas ele tem 45% de álcool, que isso sim vira açúcar pra caramba. A cerveja, ela tem carboidrato residual, tem açúcar residual. Então, a cerveja, por unidade, tem mais calorias que o gin. Só que como o gin tem mais álcool, esse álcool depois vai virar açúcar. E eu digo gin porque a gente está falando dele agora, mas qualquer destilado, então whisky, vodka, cachaça, brandy, gin, eles não têm carboidrato e nem açúcar residual, mas eles têm o açúcar do álcool, que depois que você tomar vai virar açúcar. E aí o pessoal, me vê um gin tônica para não tomar cerveja, para não engordar. A tônica, que não for uma tônica normal, tem 40 gramas de açúcar. O tanto que tem de caloria aí, de açúcar, é muito mais que uma cerveja. Então, isso ajudou também o gin a dar um boom aqui, que o gin não engorda. Mas, na verdade, o destilado não engorda, né? Aí depende como você for tomar. Se você for tomar um gin com uma tônica zero, tem muito menos caloria do que uma... E lógico, você toma menos também do que se você tomar uma cerveja, né? Cerveja a gente costuma tomar mais. Depende, né? Depende.
Mas se você for tomar um gin com uma tônica normal, já era. Mas é aí que vai da quantidade, né? A gente até É. teve um talk aqui com uma nutricionista, a Maura lembrou aqui no talk, que ela falou justamente sobre a quantidade. Se você tomar muito uma coisa ou outra, vai Porque o engordar. gin tem muito álcool, né? Esse álcool vira todo açúcar. E essa foto aqui, que é o copo alto, é um Tom Collins. Tom Collins, ele é gin, suco de limão, xarope simples de açúcar, clube soda e a cereja. É um drink bem refrescante, bem gostoso. Mas ele tem açúcar, né? Uhum. Gin e açúcar. Aí sim ele vai ter o açúcar residual presente e mais o açúcar do álcool. Tava virando um drink calórico. Legal. Até o Jeff está perguntando aqui. Você quer falar alguma coisa, Maura? Mas pode fazer a pergunta dele, daí eu faço depois. Além de estar zoando o César, que é bebida de velho, o Jefferson está falando aqui que adora Negroni. Qual Uhum. seria a receita ideal para o guiche? Vai ou não uma casca de laranja defumada? Fica legal. Eu gosto. Já fiz o teste de fazer o gin tônica ou o próprio Negroni e depois colocar a casca da laranja queimadinha e defumada. Fica legal. Que pena que a gente não tá presencial, porque aí eu podia levar um garrafa para vocês provarem. Pode Ele marcar é uma segunda vez. sim, o Guiche ele é mais herbal. Então acho que combina assim com a laranja defumada. Fica gostoso. Aonde que compra, Marcelo, em Campinas ou site? Como é que faz? Então, por enquanto, eu tô vendendo direto pelo Instagram, né? A gente está criando o site, o e-commerce. Então, aí mandar uma DM, depois eu deixo a página aqui para vocês. Aí vocês falam direto comigo, e aí eu vendo e entrego para vocês. Aí eu mando por correio para Campinas, aí a gente combina. Em Campinas, antes da pandemia, eu estava vendendo bastante no Empório. Me fugiu o nome agora, que fica no Shopping Dom Pedro. Santa Santa Terezinha? Terezinha. Lá vendia bastante, mas depois de março eu não vendi mais nada lá. Mas o meu foco hoje, eu tô finalizando a construção da destilaria, que vai ser em Vargem. Aí vai ter destilaria, o bar, a ideia é ter visita na destilaria, tudo. E focar no e-commerce, focar na venda direto pro consumidor final. Que aí fica mais barato para vocês comprarem a garrafa e é melhor para mim. Quebra essa barreira do ponto de venda, né? Que acaba ficando um produto caro. Sim. Eu sei que você vai colocar aqui no final as páginas, mas eu vou mandar o link aqui no chat para quem quiser acessar. Aí aqui tem as páginas da Friction, do Gin, do bar e a minha. Se alguém quiser, por favor, sigam a gente lá na do Gin do bar, pessoalmente. E se alguém quiser me seguir, eu estou aí. Essa é meu nome, meu usuário Instagram. no Instagram. A Maureen tinha levantado umas polêmicas aqui sobre cerveja. Vai falar? Tá. Minha polêmica era se tem ou não tem milho nessas cervejas populares brasileiras. E se tem que tomar cerveja quente mesmo, cerveja boa a gente toma quente. Então, da onde a cerveja sim tem milho, tem arroz, tem cereais não malteados. Isso é sim feito para baratear a cerveja, mas também esses tipos de cereais dão um crisp para a cerveja, dão uma leveza e dão um brilho nela, principalmente. Começou a usar bastante cereais não malteados, arroz, milho, um pouco depois da lei seca nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos teve a lei seca nos anos 20, que proibiu a produção e consumo de bebida alcoólica. E depois, quando voltou liberou e as cervejarias voltaram a produzir cerveja lá, o público já não estava, em geral, se acostumou com algo doce, algo mais
mais leve, menos amargo. Então, e as cervejarias precisavam reduzir custo, porque elas estavam praticamente todas quebradas. E elas começaram a usar cereais mais baratos, o arroz e o milho, por exemplo, para fazer a cerveja. E isso fez com que a cerveja ficasse bem leve, bem mais leve de sabor. Que aí nasceu as American Light Lagers, que é a Bud, por exemplo. Ficaram cervejas bem mais leves, mais refrescantes e caíram no gosto da população. E aí tem outro mito. Puro malte é melhor? Depende muito. Hoje, quase nenhuma cerveja artesanal das melhores que vocês encontram no mercado é puro malte. Porque não é, como assim não é puro malte? Tem muita cerveja que vai aveia, não malteada. Tem cerveja que pode ir fruta, pode ir cacau, pode ir café. E isso não é malteado. E aí você pode comprar uma cerveja puro malte que tem essência, que tem extrato, que tem padronizante, corante. Então, aí depende muito. Então, às vezes o pessoal fala, não, puro malte é melhor. Não é, não existe cerveja, por exemplo, belga, a escola belga são cervejas excelentes. Quase nenhuma cerveja belga é puro malte. Quase toda tem um tipo de especiaria, um tipo de algo diferente, que não só malte, não só água. E aí, e por que nasceu a lei de pureza alemã? A lei de pureza alemã é de 1516, que obriga a cerveja só ser feita com, na Alemanha, água, malte e lúpulo, porque até lá eles não conheciam levedura. Aí depois que descobriram a levedura, acrescentaram a levedura. Não, para manter a qualidade, para manter a pureza. Mas também porque o príncipe lá, o rei da Baviera, controlava as grandes plantações de grãos, de cevada principalmente, e a escola belga estava começando a ganhar mercado e nome, produzindo bastante cerveja que não era para o malte, que eles estavam usando outros tipos de especiarias e outras coisas. Então, para o alemão não começar a fazer cerveja com outro tipo de cereal, criou-se a lei de pureza alemã, e na Alemanha até hoje só pode fazer a cerveja se você... Hoje, lógico, tá mais livre, mas só pode falar que a cerveja segue a lei de pureza alemã se ela segue esses ingredientes: água, lúpulo, levedura e malte. Nem cevada pode usar, por exemplo. Cevada não malteada. Algumas cervejas elas usam cevada não malteada para corrigir corpo, alguma coisa desse tipo. Gente, tem que ensinar sobre cerveja na faculdade, né? Pra gente saber de tudo isso. Porque a gente é enganado pelas marcas aí, assim, de puro malte, de sem isso, com aquilo, né? E a gente acaba se enganando aí, achando que não dá barriga, que não engorda. Mas a verdade é que é muito individual, né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Como que tá? Você tem pergunta, Maureen? Tá aí. Não, fiz um monte já. Tá. A Maureen também é uma super interessada no mundo das cervejas, né? Sangue alemão. Eu trabalhei com isso durante 3 anos, então eu adoro falar sobre. Legal. Verdade. O Jefferson tá empolgadíssimo aqui no toque. Eu vi Vai ter que tomar um agora. Negroni. Boa. Super, muito bom. Com esse calor ainda, né, que tá rolando. Eu tenho uma pergunta, não, eu tenho uma constatação. Eu acho que a gente poderia deixar combinado, assim que passar a pandemia, a gente fazer um dia aqui na Portal, degustações de gins, coquetéis e cervejas, patrocinado pela Portal, para quem esteve nesse grupo. Combinar. Nesse grupo. O resto a gente vai ter que vender ingresso, Matheus, para o pessoal aqui da agência. Tira print. E tá gravado. Tá gravado. O resto a gente vende ingresso para o pessoal que não esteve presente aqui. Então, eu acho super legal, isso é uma coisa bacana. A Raíssa já está se prontificando a vir da Alemanha. A gente faz mais no final do ano, Raíssa, quem sabe, janeiro. Assim, a pandemia já vai estar mais tranquila, começo do ano, final do ano. Eu ia falar agora, a Mari Souto tá na estrada, voltando de Ribeirão e tá vendo, tá acompanhando aqui. Então, eu acho que é uma boa. Eu vi que você deixou seus canais aí, que já que o
já que o Empório lá do Dom Pedro está vendendo menos, você devia abrir um canal para a gente aí, para a gente poder fazer umas compras, dar um desconto para essa galera aqui, que ficou tudo com a na boca, de Boa. gin e vejas. Eu falo, abre aí que a gente abre um canal aqui de venda. Todos Combinado. os pingus que eu conheço aqui, amigo da minha irmã, estão presentes hoje. Ricardinho, Jefferson, falou bebida, os caras já se manifestam. Então, são grandes consumidores. E acho que a gente podia fazer uma rodada aí. Combinado. E no mais, Marcelo, da minha parte, eu queria te agradecer muito aí pela conversa, essa predisposição sua aí, bater esse papo aqui com a Portal, foi muito bacana. E já vou deixar esse convite aberto mesmo para você, assim que passar essa pandemia, nós vamos fazer isso aqui, tá? Nós Beleza. vamos marcar. Aí a gente organiza direito aí, pode deixar Combinado. marcado. E assim que a destilaria ficar pronta lá em Vargem, a gente marca também fecha uma vanzinha, vai todo mundo lá conhecer. Seria bacana também. Acho que fecha a van para poder voltar, né? Não, com certeza. Visita não tem outra forma, tem que fazer. Provar tudo. Olha aí, já tem gente animada aí, né? Acho que vai ter que ser um micro-ônibus mesmo. Ou um ônibus, quem sabe. Muito bom. Maravilha. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar fazer pergunta no meu Instagram lá. Fique à vontade, eu respondo. E obrigado aí pela atenção. Super obrigado mesmo. Você foi super esclarecedor, quebrou várias barreiras e ajudou muita gente aí com esse novo processo de falar de cerveja. Estamos super empolgados, né? Para fazer um bar, fazer degustação e é isso aí. Muitíssimo obrigado mesmo. Vai ser legal. Obrigado, pessoal. E sorte aí na retomada do pós-pandemia para o bar e para as suas marcas. Obrigado, gente. Valeu aí, pessoal. Obrigada, valeu, amigos. Marcelo. Valeu. Tchau, obrigada, Raíssa. gente. Tchau, obrigado. Boa noite. Vou dormir, Raíssa, que já é tarde. Vou desligar aqui.